Bom dia, pessoal. Meu nome é Camila, sou a nova professora de Geografia de vocês. Hoje a gente vai estar dando início, ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Queria informar algumas coisinhas para vocês. A primeira é de que o vídeo será gravado referente a uma semana de aula, tá? E que o vídeo é um resumo. Então, eu vou sempre estar indicando as páginas referentes aos assuntos abordados e também vou indicar os exercícios a serem feitos. E eu vou abrir para envio de atividade de uma forma assim que vocês possam estar enviando, para esclarecer dúvidas e saber também até onde vocês acertaram ou não, tá bom? Então, já vamos iniciar. O ritmo é esse, tá? Os assuntos do sétimo ano são densos, mas são extremamente interessantes. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Eu me chamo Camila, espero que a troca seja muito boa, tá bom? Então vamos lá. Primeira aula, o setor industrial brasileiro, considerando que vocês já tenham passado aí pelos estudos em setor primário, visto que o setor industrial é o setor secundário. Então, só para retomar, primário, agricultura, pecuária, extrativismo, tá bom? Então, a gente entende que o setor secundário, responsável pelas indústrias, seja uma continuidade do setor econômico, nessas três etapas, que vocês vão ver a terceira mais para frente. Então, até nesse gráfico aqui, eu coloquei em verde, verde é setor primário, atividades agrícolas e extrativistas. O vermelho é setor secundário, atividades industriais, que é o nosso assunto dessa semana, e o setor terciário, que são atividades de comércio e serviços, que vai ser assunto para outra semana. Então, esse gráfico vai ser muito importante, porque vocês vão ver que até a década de 40, o setor primário era bem expressivo, 60% da população economicamente ativa. As pessoas que trabalhavam no setor primário. Isso continua ainda bem evidente lá na década de 60. Mas uma coisa aconteceu. E essa coisa que aconteceu é que a gente vai falar nessa aula. Essa caixinha em vermelho, que é referente ao setor secundário da indústria, em 40 ela era pequenininha, tá? Em 60 ela começou a crescer. 85 mais ainda, 2001 deu uma diminuída, e 2006 voltou a crescer de forma muito, muito maior. Basicamente, a gente vai estudar os motivos que levaram essa caixa em vermelho a se comportar de forma diferente. Antes de mais nada, por que a gente estuda indústria? Porque entende que houve uma migração, as pessoas saíram do campo para a cidade, porque a produção dos materiais começou a se modernizar. E as pessoas passaram a consumir também produtos modernos, ou seja, produtos que não eram feitos em campo. Pelo contrário, eles saíam do campo para serem transformados nas indústrias, e aí das indústrias podia ser vendido para outras indústrias, como é o caso de aço, ferro, para que outras indústrias pudessem transformar em cadeira, em mesa, e também produtos industrializados para fins, de consumo nosso. É o caso de roupas, As roupas, elas se transformam em roupas a partir da transformação do algodão, Por exemplo. Então, de setor secundário, a gente entende que ele transforma matéria-prima em bens para outras indústrias ou para o nosso consumo. Só que tem uma coisa, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar de revoluções industriais, aconteceu na Europa. Só que lá teve todo um processo, lento, um processo que seguiu as suas etapas. Isso no século XVIII. Brasil começou a pensar em industrialização da mesma maneira, mais tecnológica, no século XX, A gente vê aqui, 1940, por exemplo. Então, gente, a gente entende que a nossa industrialização, ela é tardia. Outra coisa, ela dependeu de tecnologia de fora para começar
e também dinheiro de fora para investir, para aplicar, para financiar a instalação dessas indústrias, tá? Então, para a aula de hoje, além de entender, né, o que é um setor secundário, que é uma indústria, a gente vai entender as fases que o Brasil viveu para se tornar industrializado. Antes de mais nada, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no século XX, né, no começo do século XX, o grande produto do Brasil era o café. Ele era tão importante que a gente exportava para fora. A gente tinha nossos compradores. Conforme, né, se vendeu muito, se exportou muito, algumas pessoas detinham uma acumulação de grana. A gente chama isso de acumulação monetária. Conforme acumulou essa grana, esse pessoal pôde investir em indústrias, né? Pequenas não, mas uma indústria ainda muito tímida, né? Uma instalação de indústrias meio tímidas. E investir em máquinas que vinham de fora, porque a gente não tinha essas máquinas tão modernas. A primeira fase foi essa. Aí a gente tem uma fase que durou entre a década de 30 e 40, que envolveu o governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque foi a partir daqui que teve um incentivo para que se substituísse, né, as indústrias de fora, estrangeiras, por indústrias brasileiras, né, indústrias nacionais. Então, teve um incentivo do Estado, né, do governo, para que se tivesse, né, produção nacional, que a gente chama aí indústrias de bens de base, aquelas que produzem materiais para outras indústrias, como é o caso da siderurgia, da mineração, da extração e refino de petróleo. Já falo para vocês, essas indústrias de base elas estavam concentradas principalmente em São Paulo. Rio também, porque Rio tinha a característica de ser capital do Brasil. Então, isso também fez dele um importante centro. Só que São Paulo sempre dominando esse aspecto industrial. Aqui, nessa década, teve a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, e foi começada a ser matutada a Petrobras também aqui, porque a Petrobras foi instalada efetivamente na década seguinte, que vocês vão ver, tá? Mas são 3 grandes indústrias que foram criadas a partir de incentivo estatal. A próxima fase, ela envolveu o governo de Juscelino Kubitschek, grande desenvolvimentista que pensou em modernizar o Brasil de forma muito rápida. Isso influenciou no começo de uma crescente dívida externa. Como eu tinha dito para vocês, o Brasil ele se modernizou tendo financiamentos de fora, né? Precisando de grana de outros lugares. Então, a partir desse financiamento, o JK, com essa mentalidade de modernizar o Brasil 50 anos em 5, ele investiu muito em infraestrutura. O exemplo que a gente tem, principalmente, é na criação de rodovias, tá? JK foi o grande percursor aí da nossa infraestrutura voltada muito para rodovias, inclusive rodovias que ligassem até o centro do Brasil, até o interior dele. Até então era muito concentrado o sudeste, né? Como eu falei, de São Paulo e do Rio, e também foi a partir dele que teve a criação de Brasília. Então a gente já imagina que as indústrias, né, elas estavam saindo um pouco desse centro, né, do sudeste e indo mais para o interior, tá? Aí outra coisa que aconteceu foi durante a década de 70 e 80, né, muito presente a ditadura militar, né, o regime militar, que foi também um processo em que teve muito foco em instalação de infraestruturas e empresas estatais. Um exemplo são as hidrelétricas, né? Hidrelétricas foram instaladas a partir dessa época também. Só que foi um processo também apoiado em endividamento externo. Também foi necessário pedir financiamento de fora para investir nessas indústrias.
Só que antes de tudo, né, teve sim um crescimento absurdo, a gente até viu na tabela, né, absurdo em indústrias. A gente chama isso de milagre econômico, porque foi quando teve um desenvolvimento muito efetivo nesse setor. Só que, em contrapartida, por conta desse endividamento, os preços, né, as coisas começaram a se tornar muito caras, porque inflacionou, né? A dívida do Estado era maior do que o quanto ele arrecadava e precisou aí aumentar o preço de várias coisas. A gente chama isso de década perdida, porque não só influenciou na diminuição de indústrias, né? De financiamento de indústrias e atividades industriais, mas as próprias pessoas não conseguiam comprar, né? Então a gente chama isso de perda do poder de compra, até porque em muitos casos, mesmo ganhando pouco, não se podia reclamar dado o contexto. Então, aqui não tinha muita atividade sindicalista, trabalhadores não poderiam se opor, né, aos salários que ganhavam, justamente pelo contexto de ser uma ditadura militar e de ter muita repressão. Agora, uma fase mais atual, né, que começou na década de 90, foi uma maior abertura ao mercado internacional, né? Lembrando que ainda tinha como resquício a dívida externa. Então, se usou de argumento que para pagar a dívida externa foi necessário vender as empresas estatais, as empresas do governo. E outra coisa também é que com a grana, né, com o dinheiro que recebiam, poderiam investir em outros setores, né? Setor de serviço, oferecer, né, serviços para a população. Bom, a realidade é outra, mas para a época houve sim um processo de privatizar as empresas estatais, inclusive aquelas que eu falei anteriormente. A Vale do Rio Doce se tornou Vale, a Companhia Siderúrgica Nacional também foi vendida e até hoje pedaços da Petrobras são vendidos. Ela não é mais 100% estatal. Começou a ter também uma coisa que é os lugares passaram a disputar quem ia receber essas empresas estrangeiras, porque tinha também o argumento de que elas gerariam empregos para a população. Só que, nesse caso, são os lugares oferecendo medidas que fizessem essas empresas se atraírem para se instalar neles e não em outros. E aí você vê algumas coisas, por exemplo, isenção fiscal, né? É quando um lugar ele abdica de cobrar impostos para que essa empresa, né, se sinta atraída a ficar aqui, digamos assim. Flexibilização de leis ambientais, né? Ou seja, se você não é muito cobrada, se você não tem muito rigor do que pode ou não fazer no lugar, porque pode gerar ou não impacto, isso também vai ser muito atrativo para uma empresa se instalar. Ela não vai ser pressionada, não vai ser vigiada, fiscalizada. Ou seja, não é fiscalizada, não é cobrada, né, até pela fiscalização, não tem a questão dos impostos, e, além de tudo, o Estado ele fornece uma infraestrutura. Digamos que as estradas, né, são medidas do governo. Então, se tem um lugar pavimentado, que tal lugar oferece, isso também é muito legal. Saneamento básico que tal lugar também me fornece, também é muito legal. Aí junta uma outra coisa, que é um fenômeno da época, que é uma desconcentração industrial. Lembra que eu falei que se concentrava muito em São Paulo e no Rio, nesses estados do Sudeste? Agora passou a se dissipar. Por quê? Porque nesses lugares que eram muito concentrados, os terrenos eram mais caros, mão de obra era mais cara, tinha movimento trabalhista, tinha movimento sindicalista que podia cobrar do patrão melhores condições. Então, o jeito foi procurar, né, lugares que não tivessem tanta pressão. E isso tem a ver até com a própria guerra fiscal que eu mencionei. Então, gente, aqui vocês vão ter, por exemplo, formação de tecnopolos. A Zona Franca de Manaus começou no regime militar, tá? Mas eu estou colocando como exemplo aqui como tecnopolos, polos industriais, eles simplesmente podem começar
de lugares do nada, entendeu? É o caso de Manaus, na Amazônia. Começou um polo extremamente industrializado num lugar que não tinha essa característica, justamente por conta dessas características que eu mencionei, de mais espaço, mão de obra barata, tá? Então, digamos que a gente esteja vivendo isso, mas ainda assim, grande parte das indústrias estão concentradas Rio de Janeiro, São Paulo, você vê até bastante, né, na parte sul e também até no estado de Minas Gerais. Então, por mais que exista essa desconcentração, ainda assim é concentrado nesses eixos sul-sudeste. Então é isso, agradeço muito, obrigada e bons estudos.